Pai do Senhor para todos, o meu nome é Leilson, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Depois de um bom tempo no canal. E agora voltando com uma proposta de abordar as lições bíblicas. Eu, que sou vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na minha congregação e sou professor também da classe das senhoras. Entretanto, aqui no canal terei uma proposta diferente, que é abordar a lição dos jovens. Começar um pouquinho atrasado, já aqui na quarta lição, mas a partir desse vídeo por diante, nós estaremos sempre trazendo vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, tá? Então se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que nós postaremos aqui a respeito das lições bíblicas. Então, pois bem, a lição de número 4 ela vai tratar a respeito da santificação e a palavra de Deus. Então vamos ter uma relação muito profunda com a santificação e a palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que justamente nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2023, os comentaristas, tanto da lição de jovens quanto da lição de adultos, eles trouxeram assuntos que dá para relacionar, que dá para tratar das duas maneiras. A lição de adultos, nós estamos falando a respeito sobre o avivamento, né, que é uma necessidade urgente da igreja. E na lição dos jovens estamos falando sobre a santificação. E podemos perceber que a santificação ela é gerada por meio do avivamento. E muitas das vezes nós só alcançamos o avivamento quando nos santificamos. E quando acontece o avivamento, gera uma vontade íntima no nosso coração de buscarmos se santificar. E é justamente a proposta aqui da lição do número 4, ela vai trazer e vai abordar algumas questões relacionadas com grandes avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento. A lição destaca dois, dando ênfase mais no avivamento de Josias, que foi feito, né, que foi ali realizado por meio da palavra de Deus. Mas eu também gostaria aqui de trazer e acrescentar mais um, que é o avivamento causado no tempo de Neemias, um avivamento também extraordinário, que deixou um marco muito grande pela palavra de Deus. Então, a questão principal aqui da lição é apresentar que a santificação ela sempre vai ser proporcionada por meio da palavra de Deus. Se não houver palavra de Deus, não haverá uma necessidade no nosso coração de buscarmos a santificação, porque é a palavra de Deus que vai regir a nossa vida, vai guiar os nossos caminhos, e é por meio dela que nós alcançamos a santificação. Como, pois, o jovem purificará o seu coração? Observando conforme a palavra de Deus. O salmista disse. Então, é por meio da palavra de Deus que nós alcançaremos a santificação. E só começamos a entender que é necessário haver santificação quando passamos a ler a palavra de Deus. Vou falar um pouquinho mais a respeito disso nos tópicos que serão abordados dentro da lição. Então, bora lá. O texto principal vai ser em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, que vai dizer: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aqui vai falar a respeito sobre o rei Josias no momento que a palavra de Deus ela é encontrada. Certo? Então, o texto bíblico, a leitura bíblica, ela vai tratar a respeito dessa passagem, falando aqui sobre o reinado do rei Josias, né? Ali uma fase do reinado, a qual ele encontra o livro da lei, ele está fazendo a reforma. Josias é conhecido como o rei que fez uma grande reforma em Israel, né? Que trouxe ali de volta a adoração a Deus, e tudo isso por meio da palavra de Deus. Pois bem, o primeiro tópico ele vai falar literalmente a respeito sobre avivamento, que é um assunto que nós estamos tratando na lição de adultos. Avivamento ele é um sentimento íntimo que nós sentimos e somos expelidos, ou seja, somos levados para perto de Deus. Esse ser levado para perto de Deus traz um sentido de santidade, de oração, de comunhão, de ter um desejo profundo de estar com Jesus, com Deus.
aqui eu posso fazer uma relação muito simples de o primeiro amor, quando você começa a se relacionar com alguém, né? Uma pessoa recém-casada, por exemplo, que quer estar próximo a todo o tempo da pessoa amada. O que o avivamento, no sentido espiritual, traz para as nossas vidas. Nós queremos estar a todo tempo próximo e perto de Deus. Eu falei na aula lá para as senhoras, né, sobre avivamento, que o avivamento, ele em si, ele acontece em momentos de dificuldades, em momentos de crises, como a própria lição vai tratar. E aqui, dentro da lição, abordando sobre a santificação e sobre os eventos que a lição vai tratar, é justamente por isso. Estava existindo uma crise lá em Israel, e por existir essa crise, surgiu a necessidade de haver um avivamento. Quando esse avivamento se torna uma necessidade, é porque a situação está caótica. Nos exemplos que é citado na lição, apostasia, idolatria, prostituição, o pecado estava à solta. E é justamente isso que acontece, né? Só poderemos ter consciência do pecado quando nós temos consciência da palavra de Deus. E o que estava acontecendo naquele tempo é que a palavra de Deus estava sendo colocado de lado. E é interessante que isso me chama a atenção, porque acontece muito hoje. A palavra de Deus, infelizmente, ela está saindo do centro das nossas vidas. E a palavra de Deus precisa voltar a ser o centro das nossas vidas. Porque se ela não voltar, nós viveremos de maneira tal, sem conhecer, sem ter a noção do que é o certo e do que é o errado mediante a palavra de Deus. Então aqui a lição, ela vai trazer dois avivamentos, ou os dois maiores avivamentos da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que vai ser o avivamento do rei Ezequias e o avivamento do rei Josias. Dois reis que pegaram um reinado conturbado, seus pais, seus antecessores foram reis que viveram de qualquer maneira, desviaram-se da presença de Deus, retiraram todos os utensílios da casa do Senhor, profanaram o templo, a palavra de Deus passou a ser esquecida, tá? Colocada de lado, e é justamente por isso que o pecado vem à tona. Um cristão que não é leitor da palavra de Deus, um cristão que não tem um desejo profundo de ler a palavra de Deus, ele não vai ter o desejo de se santificar e não vai entender a necessidade da santificação. É isso que nós encontramos aqui. Uma nação inteira se desviou do caminho do Senhor. E aqui eu posso dizer que há uma grande necessidade no Brasil, uma grande necessidade na igreja brasileira de retornarmos a vivermos a palavra de Deus, porque infelizmente nós não estamos mais vivendo. Pergunte na sua própria classe, analise de modo geral se existe um sentimento íntimo das pessoas de lerem a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Os cultos festivos estão cheios, mas os cultos de ensinamentos estão vazios. As próprias escolas bíblicas, elas não têm mais a mesma importância para algumas pessoas como tinham antes, né? Então, é por isso que há hoje uma necessidade urgente de um retorno para a palavra de Deus. Então, o que nós encontramos aqui no primeiro tópico os dois avivamentos mais significativos, é justamente essa apresentação do cenário de Israel, que estava caótico, que estava vivendo um período conturbado, que estava se afastando dos princípios estabelecidos por Deus e estava veredando-se pelos caminhos do pecado. Onde não há palavra de Deus, há pecado. Um cristão que não é leitor ácido, que não é leitor diário da palavra de Deus, ele não vai ser um cristão santificado. Ele não vai ser um cristão avivado. É por isso que nós hoje encontramos várias interpretações sobre o que é pecado, sobre o que não é pecado, as pessoas vivendo de qualquer maneira, porque não tem mais a palavra de Deus na sua vida, porque não tem mais a palavra de Deus no seu coração, porque não faz como o salmista nos deu a indicação.
observar a palavra do Senhor, é isso que vai fazer com que o jovem, a igreja de modo geral, purifique, santifique o seu coração. Então, outra questão aqui que vai ser tratado é que a transformação, ela só vem por causa da palavra de Deus. A transformação, ela só é trazida pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso espelho, e é por justamente ela ser o espelho, quando nós se olhamos, né, por meio dela, enxergamos o nosso erro. A nação de Israel vivendo um período caótico, vivendo um período conturbado, a presença de Deus não estava mais no centro de Israel, e principalmente a leitura da palavra de Deus tinha sido escassa, tinha sido colocada de lado. Então é por isso que havia o pecado e o povo estava se enveredando por outros caminhos. Nesse cenário surge aí, no primeiro avivamento, surge o rei Ezequias, e depois, né, surge o rei Josias. O rei Ezequias, ele manda limpar todo o templo. Ele chama os sacerdotes para que os sacerdotes se purificassem. Vejam aqui, isso aqui é super importante destacar. O rei Ezequias pede para que os sacerdotes e os levitas se purificassem. Por quê? Porque até esses estavam sendo contaminados pelo pecado que estava reinando em Israel. Então os sacerdotes e os levitas passam um bom tempo se purificando, entra no templo, retira tudo de ruim, retira todas as impurezas, e aqui traz um sentido espiritual de que precisamos retirar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, e só conseguiremos enxergar essas coisas que nos afastam da presença de Deus por meio da palavra do Senhor, lendo a sua santíssima palavra. Então o rei pede isso dos sacerdotes, e assim novamente o templo é lavado, é purificado, volta-se os utensílios da casa do Senhor, e a palavra de Deus é implantada como uma leitura ali, e é necessário que isso venha a ser feito para que haja um avivamento, para que haja uma santificação nas nossas vidas, assim como aconteceu em Israel. Já em outro sentido, nós também temos aqui, quer dizer, em outro cenário, nós temos o rei Josias fazendo ali a reforma dentro do seu templo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é encontrada e é levada ao sumo sacerdote Ilquias. E a partir deste momento, quando o sumo sacerdote começa a ler com o escrivão do rei as palavras que foram encontradas dentro do templo, é importante se destacar isso aqui, que o rei começa fazendo a reforma, a primeira reforma na estrutura do templo, e ao fazer essa reforma na estrutura do templo, o rei encontra um livro e ele não consegue ali entender, e ele chama o sumo sacerdote Ilquias e o escrivão para ler, para interpretar aquelas palavras. E quando o rei escuta a leitura daquela palavra, ele imediatamente cai em si e encontra-se em uma situação de pecado. Ele entende a sua situação e ele entende a situação do povo de Israel, porque é a palavra de Deus que produz esse efeito no nosso coração. O pecador ele só se convence do pecado por meio da palavra de Deus, mediante a pregação e a ação do Espírito Santo. Só poderemos nos arrepender se haver a mensagem da palavra de Deus com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A palavra de Deus ela traz um significado muito interessante e muito edificante para as nossas vidas. A palavra de Deus ela traz inspiração para sermos santos. A palavra de Deus ela nos traz um sentimento de remorso, de tristeza, de arrependimento pelos nossos pecados, e faz com que surja e nasça um desejo profundo de buscarmos mais a presença de Deus. Eu posso falar por experiência própria. Quando houve um momento da minha vida, logo quando eu me converti, que a leitura da palavra de Deus ela não era diária na minha vida. Mas a partir do momento que eu passei a ler a palavra de Deus diariamente, a estudar diariamente, eu vivi um momento mágico, eu posso dizer, mágico no sentido de que foi muito especial, foi muito impactante no meu coração. A presença de Deus era verdadeira no meu coração, a presença de Deus era verdadeira na minha vida. As pessoas que estavam ao meu redor viam a presença de Deus na minha vida. E tudo isso é causado pela palavra de Deus.
por causa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não alcançaremos de maneira nenhuma um avivamento pleno nas nossas vidas e nas nossas igrejas. Os nossos jovens estão se desviando da palavra da casa de Deus por causa que não há um ensinamento genuíno da palavra. O nosso evangelho está sendo banalizado porque não está sendo fundamentado na palavra. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira porque não estão lendo a palavra. Então é a palavra de Deus que causa transformação nas nossas vidas. Então aqui é a palavra de Deus que traz transformação, e ela traz essa transformação por causa do confronto. A palavra de Deus confronta o nosso pecado. Outra questão que eu já abordei é que a palavra de Deus ela precisa ser lida diariamente. Uma leitura compromissada. O rei, ao escutar a leitura e ao entender, ele literalmente cai em si e volta-se para Deus. Outro exemplo que eu falei que é do próprio, da história que é citada lá em Neemias, quando o povo volta, para Jerusalém, está vivendo ali um momento especial, estão agora na cidade santa novamente, estão reerguendo o templo. A Bíblia diz que Esdras, ele vai ler a palavra de Deus, e ele bota todo o povo em pé, e quando o povo ali está escutando Esdras ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam ali começam a chorar, porque entenderam e identificaram a necessidade de serem santos, a necessidade que a palavra de Deus produzia na vida deles, a necessidade que a palavra de Deus produz na nossa vida, de querermos estar mais próximos de Deus. Então o povo começa a chorar, começa a cair em pranto, começa a se ajoelhar de tristeza pelo seu pecado, e de alegria por estar sentindo novamente a presença de Deus, porque só sentimos a presença de Deus por meio da sua palavra. Um cristão que não é leitor, um cristão que não vive a palavra de Deus, ele não pode sentir a presença de Deus em nenhum momento na sua vida, certo? Então, aqui foi o primeiro tópico. O segundo tópico é um chamamento, da lição para retornarmos à palavra de Deus. Queridos, é simples, é fácil. É a palavra de Deus que produz transformação. Sem a palavra, não haverá transformação. Hoje, pregadores estão pregando qualquer coisa, mas não pregam a palavra. Hoje se prega um evangelho onde o homem é o centro e esquecem que Deus é o centro. As mensagens não são mais cristocêntricas, mas são antropocêntricas. Nossos louvores estão cheios de métodos para fazer com que as pessoas se alegrem, com que as pessoas chorem, que toque o emocional daquela pessoa, mas os louvores não tocam mais a alma daquela pessoa e principalmente não são mais aceitos por Deus. Por quê? Porque são louvores que inflam o ego humano. São louvores que contam histórias do ser humano, que visam sempre o eu, que visa sempre se amostrar, que visa sempre aparecer, mas não visa viver uma vida íntegra diante da palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje um período que, sim, eu devo concordar, é um dos períodos mais conturbados, se nós formos olhar em relação a pecado. O pecado hoje está de maneira mais aberta do que anos anteriores, O pecado hoje está sendo mais liberal, e com o relativismo de que tudo pode, de que tudo é permitido, e as igrejas estão permitindo de qualquer maneira, infelizmente o evangelho está sendo banalizado, e só haverá um retorno por meio da palavra de Deus. Então, que nós identifiquemos essa necessidade de buscarmos retornar à palavra de Deus. Aquilo que eu contei lá no começo, aquela historinha, purificação do templo. O povo começa a purificar o templo, por meio da ordem dos reis, rei Ezequias e rei Josias. Claro, tá? É importante destacar, são períodos diferentes, tá? São reinados diferentes, mas dentro desses dois reinados houver essa necessidade, e eles, por serem íntimos, por sentirem no seu íntimo a necessidade de buscar a presença de Deus, começaram esse avivamento. Então o que acontece literalmente é que essa purificação ela só foi possível quando houve um retorno à palavra de Deus.
Assim como também no tempo de Neemias, só houve um processo de purificação quando entenderam a necessidade de ler a palavra de Deus. Nos nossos tempos, só haverá um grande avivamento quando a igreja entender a necessidade de ser leitora, da palavra de Deus. Quando a igreja entender que precisa ler a palavra de Deus com todos a sua força. Hoje nós somos uma geração que temos muitas Bíblias guardadas nos nossos armários, mas não temos ela guardada no nosso coração. Hoje nós somos uma geração que temos a Bíblia no nosso celular, mas não temos ela guardada no nosso coração. Quanto tempo passamos lendo a Bíblia? Quanto tempo passamos no celular? Quanto tempo dedicamos ao estudo genuíno da palavra de Deus? Quando diz, tem estudo bíblico, quem vai? Quando diz, é culto de ensino, quem vai? Né? Então, jovens, igreja de modo geral, a palavra de Deus ela ainda é a bússola do cristão. Um grande teólogo, um grande pregador do século passado chamado A.W. Tozer, ele deu uma frase que é muito interessante, que ele vai dizer assim: não conheci um crente sequer santo que não tenha lido a palavra de Deus. Não existe atalho para a santificação. Mais ou menos assim que A.W. Tozer vai dizer. Ou seja, o que ele quer dizer é que ele não conheceu nenhum crente que vivesse uma vida santa que não fosse leitor da palavra de Deus. Porque não existe outro caminho, não existe outro meio a não ser a palavra de Deus, que gera a nós um sentimento de buscarmos a santificação. A santificação, o processo pelo qual o crente escolhe ser diferente, ele é causado e ele é gerado no nosso ser por meio da palavra de Deus. Só entenderemos a necessidade de uma santificação, de um avivamento por meio da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela faz com que nós enxerguemos o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então aqui o segundo subtópico vai dizer assim: a eliminação dos elementos que promovia a idolatria em todo o território nacional. Como o rei percebe que algo estava errado, que aquilo precisava ser retirado, porque a palavra de Deus disse que precisava ser tirado. E hoje, a igreja vive de qualquer maneira, porque pregadores esses que tentam trazer um sentimentalismo, um emocionalismo, pregam que você pode viver de qualquer maneira, porque você é o centro da vontade de Deus. Como é isso? Você não pode viver de qualquer maneira porque a palavra de Deus diz que você não pode viver de qualquer maneira. Certo? Você não pode viver de qualquer jeito porque a palavra de Deus diz que você não pode viver de qualquer jeito. Então não existe esse negócio de que a palavra de Deus deve se adequar ao nosso modelo de vida hoje do século 21. Balela. Nós que devemos nos adequar à palavra de Deus. A palavra de Deus deve sempre ser o padrão das nossas vidas. É por meio da palavra que alcançaremos a santificação e alcançaremos a vitória. Jovem, eu vos escrevo porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós e por causa disso já venceste o maligno. Ou seja, vencemos o maligno por causa da palavra de Deus. Somos fortes por causa da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que alcança-se a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a tentação, a vitória sobre os desejos carnais. Certo? Então, abordado isso, nós voltamos aqui agora para o último tópico, que vai falar a respeito sobre a adoração por meio da Páscoa, né? Que a Bíblia vai dizer que a Páscoa ela foi esquecida, mas quando se lê as instruções de Moisés no tempo do rei Josias, quando o rei Josias escuta as instruções de Moisés em relação à comemoração da Páscoa, o povo volta a adorar a Deus por meio dessa festa. Então a Páscoa, que tinha um significado muito especial, comemorada por meio da libertação do povo de Deus lá do Egito, da libertação da escravidão, que nós podemos aqui fazer uma ligação direta com a libertação também do pecado das nossas vidas,
Então, a Páscoa traz esse significado. Então, o povo começou a adorar a Deus novamente na Páscoa, porque entendeu a necessidade daquela adoração naquele momento tão especial. Então, a Bíblia vai dizer que no tempo do rei Josias houve um grande avivamento e houve uma grande comemoração. A maior Páscoa de todos os tempos foi comemorado no tempo do rei Josias. Tudo isso porque eles leram as instruções de Moisés e guardaram no seu coração aquelas instruções e entenderam o real significado da Páscoa. Há aqui um paralelo, porque Paulo ele vai fazer ele vai usar a Páscoa, né, para falar a respeito sobre a santificação, sobre a exortação para a santificação, porque na Páscoa não poderia se usar pães com fermento, porque o fermento simbolizava como um tipo de sujeira, como um tipo de algo que contaminava o pão, tá? Então Paulo ele vai fazer uma linguagem, né? Ele vai tratar ali uma comparação de que, assim como na Páscoa não se utilizava o fermento, porque acreditava-se que o fermento ele trazia impureza para os pães, assim também um cristão ele deve tirar da sua vida os fermentos do mundo, ou seja, as impurezas do mundo. Nós devemos ter uma vida santa, uma vida consagrada. Então Paulo faz essa comparação, esse paralelo diretamente. Então, de modo geral, essa aqui foi a lição, né? A lição do número 4. Espero que de alguma maneira eu tenha trazido alguns aprendizagens para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. E se eu contribuir, espero que vocês também contribuam comigo, se inscrevendo no canal. Nos próximos vídeos serão vídeos bem mais elaborados, tá? Com mais dedicação. Abordaremos todas as lições dos jovens desse trimestre, dos trimestres posteriores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, me ajudem, tá? Se inscrevendo no canal para não perder nenhum outro vídeo. Então é isso, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus.